Alô Alberto, já estás por aí? Olá, Tiago. A chegar em boas condições, certo? Perfeitas. Podemos então avançar com Vamos a mais isso. uma emissão de A Lenga-Lenga do Costume, como sempre, às terças-feiras, às 21 horas, no canal do YouTube do Comitê Central e no Facebook do Comitê Central. Subscrevam o canal do YouTube para não perderem um episódio da Lenga-Lenga do Costume e façam o mesmo também no Facebook. Vejam nos dois sítios, vejam primeiro num sítio e depois, para confirmar que realmente foi muito bom, vejam no outro, que nós agradecemos. Como sempre, a Lenga-Lenga do Costume, Alberto, vamos começar por aqui. É patrocinada pelo fabuloso azeite Talismã, apoio que nós muito agradecemos, e também você, caro espectador e ouvinte, pode apoiar a Lenga-Lenga do Costume, tornando-se patrono em patreon.com/Comitê Central. Alberto, edição de 11 de outubro de 2022, e nós hoje vamos começar com um tema que gerou bastante polémica esta semana. Nós já sabíamos que a TAP tinha algumas dificuldades na gestão da frota dos aviões, propriamente ditos, mas esta semana notícias que vieram a público revelaram que há também algumas dificuldades na TAP no que diz respeito à gestão da frota automobilística. Desta vez foi uma notícia de que a TAP se preparava para encomendar novas viaturas para os seus administradores e diretores, mais especificamente 50 viaturas da marca BMW. Foi esta notícia que causou alguma polémica. Alberto, tu reveste na indignação que varreu o país depois desta notícia, ou em contrapartida estás solidário com a TAP, nomeadamente com a sua administração, sim, que justificou este novo contrato de aluguer de viaturas, dizendo que o mesmo lhes permitiria obter uma poupança de 630 mil euros face à alternativa de manutenção que têm neste momento e que se iniciou em 2017. Portanto, a TAP aparentemente tem um contrato para o fornecimento de carros da marca Peugeot, acho que é assim que se diz corretamente, que se pronuncia corretamente, e agora pretende alterar esse contrato para carros da marca BMW, viaturas com valores entre os 52 e os 62 mil euros por carro, e alegou que essa alteração traria uma poupança. No entanto, voltou atrás com esta medida e cancelou esta alteração contratual, mantendo durante pelo menos mais um ano o contrato que tem neste momento então com os tais veículos da marca Peugeot. Bom, acho que está mais ou menos enquadrada a situação para aquelas duas pessoas que não tinham ouvido esta notícia. Alberto, tu tiveste a analisar certamente com atenção estes contratos de renting para poderes agora explanar de forma consistente, coerente e fundamentada uma opinião sobre isto. Ainda não acabei de analisar, Tiago, porque o meu objetivo era realmente dar um salto mais cedo, mais brevemente possível a um stand qualquer da BMW ou de uma marca assim boa, poder trocar o meu carro, que não é mau, mas já começa a ter uns anos, e poder poupar dinheiro com isso. Deve haver bons saldos, não é? A BMW parece estar com bons saldos. Parece. Dá a ideia que fazendo um upgrade no automóvel que se tem, ou que se compra, a coisa fica a nosso favor, poupamos dinheiro no processo. Não fazia ideia, eu sempre que troquei de carro perdi um dinheirão. Foi sempre uma desgraça. A ver os carros como algo que não é propriamente uma poupança, não é? É o tipo de coisa em que raramente se consegue. Ou sequer um investimento. Um investimento, claro. Daquelas coisas que são conhecidas por ser das formas mais fáceis de perdermos dinheiro, ou de perdermos dinheiro mais rapidamente. É trocar de carro, não é? E a mim aconteceu-me sempre isso. Porquê? Porque sou um nabo nestas coisas e não tenho a competência financeira dos gestores da TAP. Por isso é que eles são grandes gestores da TAP, e são uma data deles, não é? São 50 diretores e administradores, não sei quantos são diretores. E são com certeza muito bons, porque conseguem fazer estas habilidades de forma a poupar dinheiro, subindo da Peugeot, sem desprimor para a Peugeot, para a BMW. Sim, e o que me surpreende aqui, eu não sei que torturas é que esta folha de Excel sofreu para se poder vir dizer que haveria uma poupança de 630 mil euros. Imaginemos que este contrato de renting tem 4 ou 5 anos, 600 mil euros a dividir por 50 carros, dá mais de 100 mil euros, dá 10 mil euros por carro, será isso? Mais ou menos, um pouco mais do que isso, passando da Peugeot para a BMW. Eu não estou a dizer, atenção, pode haver aqui coisas como benefícios fiscais. Eu acho que estes carros seriam carros elétricos ou coisa que o valha, ou híbridos, ou lá o que é, não percebo nada disso, para ser sincero. Mas o que me espanta aqui é o seguinte: se efetivamente há esta poupança e esta troca era tão óbvia por força desta poupança tão significativa... Porque é que eles voltaram atrás, não é? Pois, então nesse caso seria muito fácil explicar às pessoas, e nós ficaríamos extremamente satisfeitos,
Até precisamente pelo que estás a dizer, porque perceberíamos, espera, a TAP tem finalmente uma administração que é capaz de fazer bons negócios, e seria bastante fácil, suponho eu, explicar como é que conseguem poupar 630 mil euros com a troca da frota automóvel. Mas aparentemente não foi esse o caminho, não foi esse o caminho que a administração da TAP escolheu, e optou antes por voltar atrás na decisão. Parece que já tinham sido entregues, Tiago, desculpa, vi isso recentemente, parece que entretanto tinham sido entregues 20 e tal carros, além dos 50 que não chegaram a ser entregues, certo, por causa da administração da Portugália, que também estava envolvida no negócio. Vi qualquer coisa desse género. Então isto já estava a correr, este processo. Já estava a correr, sim. Agora não sei o que é que vão fazer aos 20 e tal gestores, neste caso da Portugália. Vão-lhes dizer, para devolvam os BMWs, que isto... Pois é, que das duas uma. Ou de facto esta mudança de frota permitiu uma poupança de 630 mil euros, que vamos deixar de ter, o que é lamentável. Ou seja, foi uma decisão ruinosa por pressão popular. Foi uma decisão ruinosa. Ou então não há poupança nenhuma de 630 mil euros, que parece ser o caso, tendo em conta que a administração voltou atrás, e estávamos a ser aldrabados pela administração da TAP. Portanto, não sei qual dos cenários é que é o mais simpático. Tiago, mas sermos aldrabados, desculpa, pela administração da TAP em 600 mil euros, 600 e tal mil euros, comparado com os 4 mil milhões, ou perto disso, que já se despejou lá, acaba por ser quase agradável, não é? Sim, é possível que... Já fomos aldrabados em tanto dinheiro. Sim, não sei, enfim... Imagino, não sei qual foi a fonte desta notícia, mas imagino que pudesse haver muita gente dentro da TAP que não estivesse de facto preocupada sequer com este assunto, por ser, como assinalas e bem, uma gota d'água no meio do oceano de fundos com os quais o contribuinte se comprometeu. Repara, são milhares de milhões, são alguns milhares de milhões, pelo menos 3 mil milhões, há quem fale em 4 mil milhões, é muito dinheiro, de qualquer maneira escapa-nos quase ao entendimento. Claro. Esse dinheiro é gasto, é torrado, é desperdiçado de algumas formas, por isso é que é dinheiro que o contribuinte recorrentemente despeja lá contra a vontade, não é? Julgo eu, por decisão do governo. Portanto, esse dinheiro tem que ir para algumas coisas. Uma delas será estas trocas de carros que eles fazem. Haverá muito mais coisas para onde vai o dinheiro e que não são notícia, não é? Sim, lá está, de novo, enfim... Eu não posso dizer que esteja a par das remunerações de diretores e administradores de empresas, nem de empresas saudáveis que dão resultados, nem de empresas como a TAP. Mas de facto, um carro para um diretor a partir de 50 mil euros ou de 65 mil euros, enfim, numa empresa nas circunstâncias da TAP, eu sei que depois se alega que se as pessoas não forem... Se não conseguirmos oferecer boas condições remuneratórias às pessoas, depois também não temos bons profissionais a trabalhar nas empresas e porventura é essa a justificação. E se não tivermos bons profissionais, essas empresas até podem vir a dar prejuízo. Podem vir a correr mal e depois não íamos... Aí é que não nunca deu, não é? Portanto, aí é que não íamos mesmo gostar de ver... Felizmente a TAP está em boas mãos e aquilo dá um... Mas de facto, enfim, neste contexto, com a demagogia com que este tipo de opinião é sempre recebida, mas eu arrisco-me a dizer que são valores, enfim, bem simpáticos para um carro de um qualquer diretor ou mesmo administrador de uma empresa. E qual será o salário, Tiago? Pergunto, estás informado sobre o salário médio de um administrador ou diretor da TAP? Não sei, se calhar estes carros até sobes o plafond que as pessoas têm direito a receber por via de um automóvel, digamos assim, e se calhar tens uma remuneração base mais baixa, não sei, e a empresa até poupa. Ganham para 1.200 euros por mês e tal, uma coisita assim fraquita. Lá está. E depois tem um BMW de 60 mil. Sim, lá está, e voltamos ao mesmo ponto. Se isto é uma boa decisão de gestão, expliquem-nos que é uma boa decisão de gestão, expliquem-nos porquê. Acho que... Lá está, provavelmente... E avancem com o negócio e concluam o negócio. E avancem com o negócio e poupem-nos dinheiro, mas porventura a administração da TAP acha que também não é incomum em quem ocupa este tipo de lugar, acha que as pessoas não têm capacidade de perceber o tipo de giga-joga que eles para lá fazem, portanto preferem não explicar porque nós não íamos ter capacidade de perceber. Olha mais, numa empresa que parece que em vias de ser vendida ao desbarato, não é? Pois, parece que falou-se outra vez de uma eventual venda à Lufthansa, não é? O motivo pelo qual o Pedro Passos Coelho foi tão atacado e que foi depois revertida a privatização da TAP, não é? Em condições
as condições possíveis da época. Sim, agora, sim. A TAP vai, depois de despejarmos essa dinheirama toda lá em cima, agora eles vai ser... Acho que eles devolvem. Eles devolvem, sim. Vai ser vendida em condições muito piores, ou seja, qualquer comprador sabe a situação da companhia, sabe que a companhia está numa situação absolutamente desesperada, e é só por isso que o governo reverte a situação que já tinha revertido. Então, imagina-se que a compra, não sei se será daquelas compras, se chegará ao ponto de ser daquelas compras simbólicas, tipo €1. Sim, €1 com tudo. Talvez não seja tão pouco, mas é capaz de não ser nada de... Se calhar se os carros já fossem BMW davam €2 ou €3. Já melhorava... já melhorava um bocadinho. Era um critério extra. Quando nos carros aquilo tem ar-condicionado automático em vez de ser ar-condicionado manual, aqueles extras que vêm nos automóveis, extras, a TAP assim viria com os extras. Olha, com os extras, BMWs temos... É possível que fosse sei lá, um cozinheiro de sushi, temos exatamente. Oferecem umas coisas. Sim, uns goodies, amenities, tipo hotel, não é? Exatamente. Pois sim, prepara-se essa reversão, não é? Aparentemente está a hipótese de uma reversão, cenário no qual de facto não sei o que é que acontece ao dinheiro que os contribuintes injetaram na TAP, mas isso é uma questão que certamente muito em breve a administração da TAP eles vão esclarecer. Irá esclarecer com a mesma retidão e com a mesma capacidade. Em formato de fatura, assim com os itens. Sim, vão esclarecer-nos tal como esclareceram, então. Como esclareceram este bom negócio que deixaram de fazer na mudança aqui da frota automóvel. Bom, em relação a frotas automóveis, acho que estamos falados hoje, Alberto. Há mais alguma coisa que queres acrescentar? É talvez a altura certa de lembrar os nossos espectadores e ouvintes, num primeiro momento, que devem também seguir a Lenga-Lenga do Costume em podcast. Pesquisem a Lenga-Lenga do Costume. O A é bastante importante para tornar essa pesquisa mais efetiva. Mas não pesquisem só o A também, não? Não é só A, é a Lenga-Lenga do Costume. Sim, se quiserem só A, é possível que não encontrem. A Lenga-Lenga do Costume. O A é importante antes do Lenga-Lenga do Costume. E façam a subscrição do podcast em Google Podcast ou Apple Podcast ou Spotify, onde quer que costumem ouvir podcasts. Sendo que nós vamos já passar ao segundo assunto da semana. E o segundo tema da semana é, como não podia deixar de ser, e todas as semanas tratamos deste assunto, é moda. Moda, um assunto que nos diz muito, a mim e a ti, Alberto, do qual somos grandes entendedores e como se nota pelas imagens juntas, aliás. Sim, o que é uma camisa com flores, eu hoje tenho uma camisa com flores e tudo. É flores, faz um bocado de batimento, mas são flores, não se percebe muito bem, é mal escolhido o padrão provavelmente para estar a dar neste género de televisão, porque não se vê muito bem, mas são flores. Bom, mas o assunto da moda que trazemos esta segunda parte não tem exatamente a ver só com moda. Foi uma polémica, é uma polémica na qual está envolvido o rapper, o cantor Kanye West, e que aconteceu em Paris, lá está, no âmbito de um certame qualquer que tem a ver com moda, no qual Kanye West apareceu com uma t-shirt a dizer White Lives Matter. Apareceu acompanhado de uma comentadora política chamada Candace Owens. Ambos tinham estas t-shirts com as palavras White Lives Matter, numa crítica bastante óbvia, numa confrontação bastante óbvia com a organização Black Lives Matter. Alberto, há polémica, obviamente, em torno disto. Que faceta dessa polémica é que tu pretendes destacar? Imagino que não tanto o estilo das camisolas em si, não tenho competência. Cores, não tenho competência. É mesmo a afirmação política, digamos, subjacente. Antes de mais, queria acrescentar que tanto a Candace Owens como o Kanye West, as pessoas deverão saber, são negros. Pois, sim. O que tem outra... Não é despiciando, sim, não é despiciando essa questão para o que dá outra força ao episódio, não é? Um bocadinho, sim. E o que mais... Atenção, não os livra de não livrou de todo. Supremacistas brancos. De todo. E ainda por cima, e quem considera, além daqueles de anónimos maluquinhos que andam no TikTok a dizer essas coisas e nos twitters da vida e tal, o New York Times escreveu que o Kanye West foi longe demais. Mas estás a distinguir o New York Times atual dos maluquinhos do TikTok. Maluquinhos do TikTok. Pois, é verdade. Ainda dás esse desconto ao New York Times. É verdade, não, foi a ingenuidade minha, peço desculpa. Ok, não avança. Um tipo do Chicago Sun-Tribune, acho que é assim, não é? Também ficou ofendidíssimo, indignadíssimo, por fazer aquilo que o Kanye West disse numa entrevista, entretanto, ao Tucker Carlson, aquele tipo da Fox News,
perguntado pelo motivo porque é que tinha usado aquela t-shirt, a t-shirt a dizer aquilo, o Kanye West disse porque é verdade, porque as vidas das pessoas brancas também importam. Agora, a América está num ponto de divisão e a esquerda está num radicalismo nesta matéria que ainda há pouco tempo, e agora presumo que sim, que não tenha mudado, quem dissesse All Lives Matter estaria também a incorrer estaria a ir longe demais também, e a pisar sim, o risco. Na altura no auge dos protestos. Sim, na sequência daquele caso do Black Lives Matter e do George Floyd e por aí fora, e do facto de cidades e cidades americanas durante um verão terem estado a ferro e fogo por causa das manifestações da Black Lives Matter. Muita gente, ou algumas pessoas, referiram precisamente isso, não é? Essa questão de All Lives Matter e a repercussão dessas tomadas de posição foi na altura muitíssimo, muitíssimo forte. Receberam muito má imprensa por causa disso. Esta posição não é absolutamente surpreendente da parte de Kanye West e da Candace Owens, mas é uma posição que não foi acompanhada por muito mais gente. Eu penso que não se pode dizer que este movimento tenha sido abraçado para já, ou que pelo menos pelas celebridades, quer dizer, entre as pessoas comuns, sim. Brancas ou negras, não tenho dúvidas de que há muita gente a concordar. Claro. Ou seja, há gente nos Estados Unidos, e espero que ainda seja a maioria das pessoas, a achar que as vidas importam, a vida humana importa, seja de negros, de brancos, do que quer que seja. Há uma minoria suficientemente ruidosa para achar que não. Sim, minoria que se faz, e também o Kanye West não ajuda, porque depois também não seria recebido em muitos meios de comunicação social norte-americanos para falar sobre este assunto, mas neste momento também ir falar com uma pessoa como o Tucker Carlson, também, enfim, é mais um prego enfim. O Kanye West, independentemente da questão toda que estamos aqui, desta questão que estamos a falar agora, o Kanye West, eu não sou apreciador de hip-hop de todo, embora ele tenha, os discos dele tenham coisas mais latas do que isso, e algumas até me parecem interessantes, mas não sou grande conhecedor. Agora, ele tem uma coisa no caráter dele que é admirável, é o desejo de provocar. Isso ele já demonstrou várias vezes, e fazê-lo sozinho, não precisa de encabeçar uma manifestação como... Sim, é uma coisa sozinho, é uma coisa que se perdeu muito. Sim, que nos desabituámos de ver em artistas, porque os artistas tradicionalmente... Eram a contracultura, não é? E por definição, exatamente, são pessoas que trabalham nas margens, digamos assim. E agora... Sim, e essa provocação é em boa medida a gênese da arte em geral, não é? Sim, sim. E que se perdeu bastante, e o Kanye West enverdou aqui por um caminho que de facto, enfim, se por um lado lhe traz muita notoriedade, provavelmente popularidade não trará assim tanta nesta fase. Não, com certeza está tem o seu quê está sob rajadas de metralhadora por todos os lados. Agora, ele também, verdade seja dita, também o gosto de provocar é uma coisa, dizer que ele tem muita coragem é outra, porque ele tem um património tal que lhe permite estar mais ou menos à vontade nestas coisas. Se ele não está, mais ninguém estaria, não é? Ou muito pouca gente estaria. Pois, e ele coloca-se ainda assim numa posição, ele e a Candace Owens colocam-se naquela posição em que não têm quase ninguém publicamente a apoiá-los, e obviamente, como tu, eu acredito que a esmagadora maioria das pessoas obviamente vê esta mensagem como algo perfeitamente óbvio, mas publicamente não o assume, mas também junto da dita comunidade afro-americana, seja isso o que for, e provavelmente não quer dizer nada ou quer dizer pouca coisa, mas especialmente aí, e junto dos ativistas que se dizem líderes dessa comunidade, estas pessoas são completamente ostracizadas. É pior do que serem supremacistas brancos, no sentido em que são vistos como traidores de uma causa, neste caso, a suposta causa pela defesa dos direitos da comunidade apenas porque estão a dizer que as vidas dos caucasianos, se quiserem chamar assim, também importam. Pois apenas por estão a dizer isto. Convém lembrar que nos Estados Unidos não há só injustiças cometidas perante cidadãos negros e porque são negros, também há injustiças cometidas, como em qualquer país, sobre cidadãos brancos e às vezes porque são brancos. Sim, as coisas acontecem. Se as pessoas forem ver as estatísticas de quantas pessoas desarmadas a polícia disparou sobre elas em cada ano, quantas dessas pessoas desarmadas a polícia disparou
e eram negras. Se forem ver essas estatísticas, veem que estamos a falar de casos absolutamente irrisórios. É possível que um desses casos irrisórios, meia dúzia desses casos irrisórios, que são mesmo muito poucos, que tenham sido cometidos por polícias brancos por motivos raciais? É, claro. É. Ninguém está à espera de uma sociedade perfeita e que não haja... Agora, daqui a dizer que a polícia pratica, ou toda a polícia americana, um número suficientemente assustador de polícias americanos praticam um racismo sistemático e estrutural, é evidente que é absurdo. O que se passa é que, Tiago, deixa-me só concluir, que se passa é que os negros, há uma percentagem de negros que, por uma série de circunstâncias, e que não tem a ver com a polícia com certeza, tem a ver com outras circunstâncias, vivem em situações, em zonas, em geografias mais propensas à intervenção da polícia. E a possibilidade de haver chatices nessa relação entre a polícia e o cidadão. Esse é que é o problema. O facto de haver uma percentagem de negros superior a viver nessas circunstâncias não é culpa da polícia, com certeza, e nem sequer é uma culpa vaga da sociedade. Muitas vezes é culpa do próprio sujeito que largou a família, deixou os filhos em condições de abandono e desamparo e coisas assim. Sabemos que isso acontece com frequência, não especialmente nos negros, embora estatisticamente isso possa ser assim ajuizado, mas especialmente nos pobres, nas pessoas pobres. Exatamente, sim. E teríamos que ir, quando se fala de racismo sistémico nos Estados Unidos, não, legalmente isso não se consegue defender essa posição de um ponto de vista legal ou jurídico, digamos assim, porque nada na legislação norte-americana discrimina os cidadãos afro-americanos, mas teríamos de falar de questões políticas e provavelmente do Estado Social que remontam ao fim da Segunda Guerra Mundial e que são a gênese do facto de cerca de 6% da população norte-americana, que serão mais ou menos os indivíduos afro-americanos, serem responsáveis por quase 50% do homicídio nos Estados Unidos e de 90%, cerca de 90% do homicídio cometido por indivíduos afro-americanos é contra outros indivíduos afro-americanos. É estatisticamente muito raro um negro matar um branco. Pois, mas um branco matar um negro. Gera muito pouca preocupação, portanto a esmagadora maioria do crime que é cometido contra indivíduos afro-americanos, porque a esmagadora maioria desses crimes é cometida por outros indivíduos afro-americanos. O Kanye West fala, não dos homicídios, fala de uma outra questão, fala da questão do aborto. Ele diz-se pró-vida, por acaso não é a minha opinião, tenho uma discussão comigo mesmo sobre isso e ainda não sei se eu ou eu é que ganhamos. Agora... Em qualquer caso ganharás tu. Portanto, ganharei eu. Sim, isso está garantido. Está garantido. Agora, o Kanye West diz-se declaradamente pró-vida e lembra que o facto de se transformar o aborto não numa possibilidade apenas, numa mera possibilidade, mas numa quase uma obrigação. Hoje, em alguns setores da esquerda americana, parece maligno procriar, não é? Isso é... O facto disso desse tipo de ideias estar a vingar com tanta força, está a prejudicar sobretudo o que ele chama, o que muitas pessoas chamam a comunidade negra, está a prejudicar as pessoas negras, porque as pessoas negras, também por circunstâncias sociais, que também não têm nada a ver com a polícia ou com outras coisas, ou com algumas das outras coisas que as pessoas possam pensar, tendem a abortar mais. Ou seja, a população negra está a perder número, ou perder possibilidade de crescer e de ser mais representativa até, para mim é indiferente, e para o Kanye West também julgo que também não terá problemas com isso. Sim, mas para quem se diz preocupar com as vidas afro-americanas, não é? Exatamente. Black Lives Matter, mas a verdade é que 50% dos abortos, ou perto, pelo menos são os dados que ele deu, não sei, não fui confirmar, 50% dos abortos verificados nos Estados Unidos são feitos por mães negras. Eu ouvi também de 10 ou 15%. Não é? Pois, que em estados como Nova Iorque, 50% das crianças afro-americanas são abortadas, ou seja, só metade das crianças é que nascem, 18 milhões ao todo desde... O Kanye West fala desse valor, pareceu-me em geral, se calhar era só sobre o estado de Nova Iorque. Talvez. Fala à volta de 50%, sim. Sim. E esse é um valor que os asiáticos, os brancos, os hispânicos, são valores de abortos que não se verificam nas outras etnias. Sim, tal como referias há bocado das casas sem um pai a viver, que em algumas dessas cidades norte-americanas, na comunidade afro-americana, representam 70% ou 75% dos lares, o que também não tem paralelo
É isso. Junto da É isso. generalidade Aquilo que dizia o Denzel Washington. Exatamente. A polícia persegue os negros, que ele vi uma vez a dizer, eu nunca vi a polícia buscar uma criança de 5 anos que o pai deixou sozinha. A polícia vai buscar um criminoso que comete um crime, por princípio. Isso foi um negro a dizer, ainda por cima um negro com particular visibilidade. Mas também por isso... A parte que me toca, particularmente lúcido. Sim, são poucos. Não é daquelas celebridades ocas. O Denzel Washington é um caso muito raro em Hollywood. O Morgan Freeman também, embora não tão ultimamente, mas também já falou com isso numa entrevista célebre com o Don Lemon, ainda na CNN há uns anos atrás. Aquela, se querem acabar com o racismo, parem de falar dele. Não é? Exatamente, sim. São momentos que vale a pena ver, porque são interessantes nesse aspecto. E o Kanye West aí não me interessa que sejam negros a falar, interessam aí o curioso a serem pessoas de Hollywood, que dali só costumam vir, só costumam vir patetas, e também há pessoas que sabem pensar, não é? Exatamente, é interessante ir ver essas declarações, sim, e vamos acompanhar esta certeza que o Kanye West parece disposto a levar adiante esta tomada de posição. Vamos ver, vamos estar aqui certamente para falar de mais coisas que aconteçam relativas a questões de moda que como sempre nos vão chamar a atenção. Lembramos os nossos espectadores e ouvintes que a Lenga-Lenga do Costume estreia todas as terças-feiras às 21 horas no canal de YouTube Comitê Central e no Facebook Comitê Central, e que podem também fazer o download do podcast da Lenga-Lenga do Costume em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Lembramos que o Azeite Talismã continua a patrocinar a Lenga-Lenga do Costume, e é por isso que vamos deixar-vos agora com este magnífico momento do Azeite Talismã. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Cá estamos para o último tema da semana, Alberto. Vamos antes lembrar os nossos espectadores e ouvintes que podem também eles, agora que viram o anúncio do Azeite Talismã e ficaram até com um bocadinho de inveja de quem apoia a Lenga-Lenga do Costume, também o podem fazer em patreon.com/Comitê Central. Vamos agora sim ao último assunto da semana. Nós guardámos para o fim porque ainda estávamos na expectativa de que, enquanto falávamos sobre os 2 primeiros temas desta semana, surgissem mais notícias sobre casos, digamos, duvidosos de ministros do atual governo do Partido Socialista envolvidos em empresas nas quais não deviam estar envolvidos, ou porque supostamente, enquanto ministros, não podem ser sócios gerentes de empresas que tenham coisas a ver com contratos públicos, ou porque são sócios ou foram de outras empresas em circunstâncias idênticas, mas desta vez a notícia que surgiu é relativa ao ministro Pedro Nuno Santos, que aparentemente tem uma empresa com o pai, que fez um contrato com o Estado. Parece que a lei prevê a demissão, mas o ministro defende-se com um parecer antigo da Procuradoria-Geral da República. Consegues esclarecer-nos um bocadinho melhor sobre isto, Alberto? Que parecer é este? Não, já me perdi, Tiago. Já te perdeste. Pronto, já me perdi, porque a cada dia da semana passada aparecia, e já da semana anterior aparecia mais um caso de um ministro envolvido com uma empresa ou familiarmente com o proprietário de uma empresa com o qual não devia estar envolvido. Pois, pelo menos na qualidade... Depois não digo na qualidade familiar, mas na qualidade. Claro. Não devia, a senhora ministra da Coesão Territorial, não estou a sugerir que ela se divorcie do marido. O marido é que se devia divorciar de certo tipo de projetos. De atividades. Portanto, depois foi o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, não é? Foi o Manuel Pizarro. Estava a tratar de se Sim, faltava só ali acabar um negócio, uma coisa qualquer. Exatamente. Não há qual é a pressa também. Ele também foi trazido à pressa para o lugar, se bem se lembra, não é? Quando Marta Temido se demitiu. Exatamente. Aparentemente António Costa não teve... E no caso dele, se no caso da doutora Brunhosa, Ana Brunhosa, não era uma
pelos vistos não era uma questão propriamente ilegal, era uma questão de falta de ética brutal, mas isso é outro assunto. Pois, exatamente, sim. No caso do Dr. Pizarro e do Dr. Pedro Nuno Santos, o caso é mesmo de ilegalidade e que implica a demissão. Algum deles se demitiu? Não. O Dr. Pizarro saiu de sócio-gerente lá da tal empresa. Saiu da gerência da tal empresa. Isto é a mesma coisa que um tipo assalta ao banco e quando é descoberto, se for descoberto, diz que devolve o dinheiro. Certo. E está tudo bem. E tudo bem. Mas a coisa não é assim. Acho que não é assim que... Acho que não é assim, mas Manuel as leis não são feitas para isto. Manuel Pizarro acabou por resolver lá o tal negócio ou não? Ou teve que sair? Acho que não, saiu apressadamente. É uma chatice. E depois insurgimos contra a falta de condições que este governo e que o Estado português dá para as empresas trabalharem. Iniciativa privada, assim, claro. Assim não há assim fica de facto muito complicado, porque o homem tem de se vir embora sem fazer um negócio que devia ser. Era a venda de um imóvel e a empresa de consultadoria na área da saúde. Aliás, nada na área da não há saúde, conflito. Parece que era isso, ou seja, nada conflituoso com... Parece que é ministro de qualquer coisa ligada. Coisa que tem a ver com a saúde. Com a forma, exato, com a forma. Mas o Dr. Pizarro, por acaso, antes de irmos só no Pedro Nuno Santos, o Dr. Pizarro, nesta semana também, no meio de cada novo ministro que aparecia com um caso, aparecia também mais um caso do novo ministro da Saúde. O que nos leva, estávamos aqui a falar ainda um bocadinho em off sobre isso, o que nos leva também a questionar o porquê, enfim, porventura será uma coincidência, mas o porquê de estarem a surgir com tanta frequência tantas notícias sobre casos deste género com ministros do atual governo. Enfim, não vamos insinuar que porventura, enfim, será um estratagema para preparar aqui por exemplo, uma saída do primeiro-ministro sem condições de continuar, tendo em conta que os próximos tempos também não se adivinham nada simpáticos. Embora outubro seja o mês de grande parte dos portugueses receber aquela maquia dos 125 euros. Estou a fazer uma lista para as coisas que vou comprar. Já para o Natal, exatamente. Uma lista longa. Se calhar, eu acho que me vou reformar. Acho que é desta. É uma possibilidade, aproveitar agora, aproveitar. Sim, acho que é capaz de ser desta. Mas, portanto, voltemos mais especificamente ao caso de Pedro Nuno Santos. O que também muita gente chamou a atenção foi o facto de, aparentemente, um tal contrato em que esta empresa de Pedro Nuno Santos e do pai estaria envolvida com o Estado, ser um contrato, enfim, num valor, consideremos, modesto para o nível de valores a que estamos habituados a falar. Acho que havia aqui um problema com 19 mil euros, uma coisa assim do género, enfim, quando porventura podíamos ter razões de queixa do ministro Pedro Nuno Santos em outros contratos. Envolvimento em outros contratos, exatamente. Só no caso da renovação da frota de que falámos no início do programa, enfim. Mas sobre as empresas do pai do Pedro Nuno Santos, eu aconselhava as pessoas a ir consultar os negócios que o senhor em causa já fez com o Estado, sempre que o Estado é ocupado ou dominado pelo PS. Não estão longe de se esgotar nesses 19 mil euros, ao que sei, ou ao que li em tempos. Portanto, as pessoas que vão ver isso, é capaz de ser um bocadinho mais. É capaz de ser um bocadinho mais, e os Maseratis não caem assim do céu, não é? Sim, claro. Muito mal comparado, mas mesmo mal comparado. Mas há para aí vozes maldosas de pessoas a dizer que isto é um bocadinho tipo o Al Capone. Tipo, Al Capone também acaba por ser apanhado. Isto é uma coisa pela fraude fiscal, aquela sim, por uma coisa tipo, num determinado ano fiscal esqueceu-se de declarar a despesa e portanto ou declarou a mais e pagou menos imposto e portanto acaba por ser apanhado por uma coisa um bocadinho lateral digamos, à sua atividade principal, ou seja, obviamente que por muito pouco significativo que seja o montante envolvido nesta polémica, é importante perceber-se do que é que se está a falar e eventualmente até fazer essa pesquisa que tu sugeriste para trás, fazer essa pesquisa de outros negócios, eventualmente envolvendo empresas ligadas a familiares do ministro, para se perceber um bocadinho melhor do que é que podemos estar a falar. Hoje em dia em Portugal, pelo que me parece, começa a haver, lá está a questão do parecer. Desculpa, este foi. Avança. Começa a haver poucos negócios em Portugal, pelo menos negócios que valham a pena, que não estejam ligados de alguma maneira ao PS e às influências que as pessoas que estão no PS ou que possam ter acesso às pessoas do PS podem mover.
Mesmo o Dr. Pizarro não era bem um negócio, mas era uma das coisas que se soube esta semana, que ele andava em uma história qualquer em que prometeu meter umas cunhas para que a diretora do IPO se mantivesse, pelos vistos é lá do partido, uma pessoa bem vista, pelo menos é bem vista pelo partido e pelo Dr. Pizarro e tal. São coisas desse género, às vezes nem são negócios propriamente com contrato assinado, são empregos também que se oferecem, são Exatamente. Uma série de coisas. Passam sempre pelo PS. Hoje em dia, quem não está no PS, como aquele desgraçado que esteve até há pouco a fazer greve de fome, o Luís Dias, não é? Quem não está no... Sim, houve uma greve de fome ali de um sujeito que não, tinha tudo para ter acesso a uns determinados fundos, e esses fundos não lhe foram parar, pelos vistos, como de direito. Parece que o Tribunal já lhe deu razão, porque foram parar... Lá está, uma empresa qualquer do PS ou de um amigo do PS. Claro. E isso é mais ou menos a regra. Quem não está no partido... Faltava-lhe um papelinho só para devia ser... Só ali, a candidatura, sócio, inscrição para sócio, para militante. Sim, e os casos continuam a aparecer, como referimos. Tem sido uma tendência das últimas semanas. Nós vamos estar atentos a esta, para tentar constatar se esta tendência se mantém, e durante as próximas semanas certamente teremos a oportunidade de continuar a falar sobre estes temas. Alberto, se calhar por hoje ficamos por aqui. Já nos alargámos um bocadinho. Certamente que os nossos espectadores e ouvintes ainda assim vão, não só viram, como vão rever. Se viram no YouTube, vão rever agora a Lenga-Lenga do Costume no Facebook e vice-versa, e vão ouvir em podcast em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Nós agradecemos, como sempre, ao Azeite Talismã o apoio que continua a dar à Lenga-Lenga do Costume, e a lembrar os nossos espectadores e ouvintes que também podem apoiar a Lenga-Lenga do Costume em patreon.com/Comitê Central. Alberto, creio que por hoje é tudo. Ficamos por aqui. E até à próxima terça-feira. Até lá. Obrigado. Deusinho. You can judge for yourself. Here it is. So you just came from Paris Fashion Week. You just landed, and you have a lanyard still on from it, and there's a photograph on it. What is that? It's a photograph of a baby's ultrasound. Why is that? And that you designed that? Yes. Why? What does that mean? It just represents life. I'm pro-life. Boy, so you wear it on a badge. What kind of response do you get? And good, amen, I agree. I don't care about people's responses. I care about the fact that there's more black babies being aborted than born in New York City at this point. That 50% of black death in America is abortion. So I really don't care about people's responses. I perform for an audience of one, and that's God. I'm starting to see why they want to make you be quiet.